Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Claudinho, o meia da seleção olímpica, que não foi um grande destaque nessa competição, até teve uma final bem tenebrosa hoje, mas que foi o grande destaque do Brasileirão no ano passado, artilheiro e assistente na posição de meio campo. Foi vendido hoje para o Zenit da Rússia, por 15 milhões de euros. Era mais ou menos a proposta esperada, falava-se muito desse valor, 15 milhões de euros, e ficou nisso mesmo. A Red Bull Bragantino segurou ele, esperando que ele fosse convocado para a Copa América com o desempenho que ele estava tendo. Ele foi convocado para a seleção olímpica, era a grande chance dele fazer marketing no mundo inteiro, aos olhos do planeta inteiro, porém não teve uma grande competição. Um pouco a responsabilidade dele, que foi um pouco abaixo, e também muita responsabilidade do Jardine, que escalava ele errado e não soube aproveitá-lo. Mas, de qualquer maneira, ainda consegue vendê-lo por um bom valor, muito acima do que compraram. Vamos lembrar que o Red Bull Bragantino comprou o Claudinho por menos de 3 milhões de reais, ou seja, isso dá um valor ali de 500 mil euros no máximo, e acho que é menos do que isso, e vai vender por 15 milhões de euros, o que dá mais ou menos uns 90 e poucos milhões de reais. Isso lembrando que eles vão ter direito a 10 ou 20% de futuras, 20% se não me engano, da futura venda. Por exemplo, Claudinho explode, tem a melhor temporada dele no Campeonato Russo e é vendido por 50 milhões de euros. Aí ele vai ser vendido por 50 milhões, 40 milhões vai para o Zenit e os outros 10 milhões de euros vão para o Red Bull Bragantino, o que no cotação atual dá mais de 60 milhões de reais. Ou seja, uma grande chance de fazer caixa com esse tipo de negociação. Acho que talvez por isso que o Red Bull Bragantino escolheu essa proposta ao invés de uma do RB Leipzig e ao do Milan, que eram as outras duas próximas. Havia muitos interessados, havia falado também de Ajax, tudo isso, que adora pegar alguns craques aqui, mas no final das contas acaba com o Zenit. Acho que era o melhor destino para o Claudinho? Não. Eu queria muito ver ele no Milan, porque o Milan seria, na minha opinião, o melhor time em questões de visibilidade. É um clube muito mais famoso do que o Ajax, apesar do Ajax ser um clube grande, mas o Milan tem um tamanho maior, muito melhor vitrine do que o Zenit. E o campeonato italiano é um desafio melhor, briga mais o jogador, e o jogador precisa dessas experiências mais duras para crescer. Então, assim, eu queria muito ver ele lá, e lá naquele meio campo ele teria oportunidade de trabalhar com ótimos jogadores e de crescer muito nas mãos do Pioli, que é um ótimo técnico. Então, assim, eu vi o Milan como o melhor destino, mas o Milan não vive a melhor fase financeira do mundo atualmente e deve ser muito por isso que não contratou ele. Talvez a oferta não fosse tão alta, mas acho que seria o melhor lugar. E assim, ele não fez objeções de ir para o Zenit, deve receber uma boa grana lá. O Zenit, como muitos clubes russos grandes, tem muito dinheiro, tem muito patrocínio de petrolíferas. Ele é patrocinado pela Gazprom, que é a principal petrolífera da Rússia, então ele tem um grande aporte financeiro por trás, o que facilita pagar bons salários. E ele vai estar jogando ao lado de brasileiros como o Malcom, que fez o gol do título da medalha de ouro hoje. Então, assim, ele vai estar em boa companhia. Mas o Zenit, como eu disse, o campeonato russo não vive seu auge, não é o campeonato mais disputado da Europa atualmente. Então, assim, eu acredito que não é o lugar que ele vai melhor se desenvolver. Mas pode ser um lugar que ele consiga um trampolim. Tem gente que consegue crescer lá e ir para outros campeonatos. Eu não duvido que isso aconteça. Mas eu gostaria de ver ele em outro tipo de campeonato. E assim, o Red Bull Bragantino tem uma perda considerável, porque a recuperação do Bragantino no ano passado, que terminou o primeiro turno na 19ª posição, vem muito do Maurício Barbieri, o técnico, sempre mérito maior dele, mas também vinha muito do Claudinho, que foi o jogador que melhor se desempenhou no segundo turno com o time. Ele que ajudou a dar essa arrancada final, e o Barbieri soube maximizar muito a qualidade dele. Então, assim, o Red Bull Bragantino, que agora já encara uma fase um pouco mais complicada no Brasileirão, empatando mais jogos, perdendo alguns, vai ter que se virar agora para suprir essa ausência. Então vai ser uma situação bem complicada, mas não dá assim para duvidar do time, que até é bem treinado e ainda pode conseguir bons desempenhos. Mas é uma ausência que vai ser muito sentida. Perder seu principal jogador nunca é uma notícia positiva, mas é uma coisa inevitável ainda, mais um jogador da idade dele. Jogadores que se destacam muito aqui no Brasil e não saem, ou é por causa da idade, ou é porque talvez os europeus não veem nele futuro lá. Por exemplo, o Gabigol, acho que ainda tem um pouco de desconfiança pela passagem dele no futebol europeu, que não foi boa. Talvez alguns ainda não achem ele pronto para lá. O Arrascaeta já tem 27 anos, ainda tem um temor pela idade dele. E a gente também tem o Bruno Henrique, que está jogando demais, porém já tem mais de 30 anos e a Europa acho que não gostaria de contratar um jogador com essa idade neste momento. Então, essa é a situação. Espero que o Claudinho dê super certo, apesar de achar que um outro time seria o melhor destino. Mas acho que ele tem tudo lá para fazer um bom desempenho. E se for bem treinado, ele pode maximizar bastante o Zenit. Quem sabe fazer o time ter uma campanha um pouquinho melhor na Champions League, porque na última acabou nem indo para a Europa League de tão mal que foi na fase de grupos.
Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.